Fone, ouvindo, me dá um joinha aí, um ok? Show, beleza? Então, você que está no Insta, corre lá no link, vem cá para o YouTube, vamos compartilhar esses conhecimentos. Dá para eu ler você, dá para eu ler os seus comentários melhor? O áudio está normal aí no Insta, no YouTube está normal agora? Normal, fantástico. Então, pessoal, recapitulando aqui para o pessoal do YouTube, para quem está nos assistindo pelo YouTube, você comenta aí, perdeu muita coisa? Bora para cima, show de bola. Eu estava dizendo que a gente vai discutir sobre a importância do líder gerenciar os conflitos, conseguir fazer com que a geração que a gente está vivendo, onde tudo é conflituoso, onde tudo sobrepõe, a minha vontade sobrepõe a sua, né? O egoísmo tem ganhado cada vez mais espaço dentro das empresas, fazendo com que a gente crie uma cultura sensível, uma cultura que é preciso ficar pisando em ovos para a gente liderar. Como é que a gente consegue vencer esse desafio? Então o webinar é para isso. É para você que vai ser participante amanhã e quarta-feira do curso Liderança e Gestão de Conflitos, e é para você que está aí nos assistindo, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, para a gente falar desses desafios. Você que está nos assistindo, comenta aí, eu consigo ler. Legal, consigo ler o pessoal do Instagram dizendo que está normal, o pessoal agora do YouTube dizendo que normalizou, bora para cima, show de bola. Eu estou fazendo aqui de casa, galera, acostumado a fazer lá as lives no nosso escritório, né, numa sala ou outra. Eu estou fazendo aqui de casa agora, um pouco mais de conforto, um pouco mais de espaço, para eu poder explorar e falar um pouquinho com vocês sobre os desafios dessa liderança. Então, gente, já para não demorar muito, para ir direto ao ponto, eu já quero dizer para vocês que a gente vai falar muito hoje, né, de forma resumida, mas vai falar com muita profundidade sobre os conflitos, como é que eles nascem, como é que eles surgem, né, o que eles comem, sexta-feira no Globo Repórter. A gente vai falar sobre a dificuldade que a gente tem de conseguir gerenciar esses conflitos, né? Qual que é o papel do líder frente a tudo isso? O que você e eu, enquanto líderes, podemos fazer para diminuir os conflitos que existem dentro das empresas, para conseguir extrair os resultados dos nossos colaboradores a partir de uma boa resolução ou de um bom manejo dos conflitos que existem e que surgem do nada dentro das empresas, como eu falei, em virtude principalmente dessa cultura egoísta, dessa cultura que busca o prazer acima de tudo, inclusive acima de todos, né? Como é que o líder consegue fazer isso, gente? Isso é importante o líder saber, é importante o líder desenvolver um papel de articulador, um papel de apaziguador, né? Para conseguir extrair melhores resultados. Gente, uma coisa que eu gosto de dizer, e eu nunca vou deixar de dizer, enquanto existir, né, empresas no mundo, que a empresa sobrevive de lucro. É importante que a empresa dê lucro. E o líder sobrevive de produzir resultado a partir da sua equipe. Ou seja, produzir lucro. Se o líder consegue gerenciar os problemas e fazer com que a sua equipe entregue o resultado que a empresa espera, o líder é bem visto pela empresa. Se o líder não consegue, se o líder tem dificuldade de resolver os problemas que lhe são colocados no dia a dia para que ele possa resolver, o líder começa a ser mal visto pela empresa. Você começa a ficar na mira da empresa. Então, líder, eu começo a convidar você agora para refletir. Você tem resolvido os problemas da sua empresa? Você tem conseguido, se esforçado, pelo menos, para resolver os problemas da sua empresa? Ou você tem sido aquele padrão de líder de telefone sem fio? Recebe o problema da operação, corre lá da diretoria e comunica o problema, transfere para a diretoria o poder de decisão. E aí, galera? Exceto se o problema for muito grande para ser resolvido, eu já te convido, líder, a assumir logo de vez o desafio de resolver os problemas que estão sobre sua equipe. E para resolver os problemas que estão sobre sua equipe, eu preciso entender algumas coisas. Primeiro, eu preciso compreender, conhecer minha equipe. Depois, eu preciso conhecer o tipo de problema que envolve a minha equipe, né? E por último, saber como é que eu vou lidar com isso. Como é que eu vou gerenciar os conflitos que nascem dentro da minha equipe e os conflitos que acontecem fora da minha equipe e que interferem nos resultados da minha equipe. Faz sentido isso para você? E aí, então a gente precisa entender o que são os conflitos. Depois do que são os conflitos, é possível eu mesmo com o conflito extrair algum resultado da minha equipe? Se não é possível, se o conflito tem atrapalhado, como eu faço então para diminuir a interferência do conflito na minha equipe? Ou melhor ainda, eliminar o conflito. Como é que eu faço para eliminar o conflito da minha equipe?
Já pensou nisso, líder? Eu garanto que se você é líder, você tem pensado nisso todos os dias. Porque conflito é o que mais acontece. Ele pode ser escancarado, né? Nós já fomos chamados, dentro da nossa empresa, a atender ocorrências aí, né, de problemas, de conflitos que existiam dentro de alguns parceiros, de algumas empresas, onde as pessoas lá dentro, os colaboradores, saíam na via de fato. Via de fato é pancada. Saíam na porrada. Né? Brigavam mesmo, com luta corporal, em virtude de desentendimentos, de conflitos baseados nos interesses. Né? O egoísmo, lembra que eu disse? O egoísmo, o meu prazer ou eu primeiro, acima de você, acima do seu prazer. Esse egoísmo, em vias extremas, pode gerar violência, né? Pode gerar coisa pior, né? Coisa pior, até crime grave. E aí a gente já foi chamado de algumas empresas para atender esse tipo de conflito. Esse tipo de conflito, gente, não se assuste não, ele é mais fácil. Quando a pessoa sai na pancada com a outra, é muito mais fácil você identificar o conflito. Aonde que está o conflito? Quem são as pessoas envolvidas nesse conflito? É bem melhor quando esse conflito está escancarado na sua cara, líder. Então, eu já te desafio mais um pouco. Não fuja dos conflitos. Encare os conflitos. Conheça a sua equipe, olhe de perto para ela e busque identificar aonde estão esses conflitos. Quem são os agentes causadores desses conflitos e qual é a motivação deles. O que os motivou, né, a chegar a um ponto, por exemplo, na onde a gente já foi chamado, para ter violência física. Não fuja do conflito. Observa quais são os agentes passíveis de acontecer esses conflitos e comece, então, a compreender tudo que envolve o conflito. Quem são os agentes? Quais são as motivações destes conflitos? O que tem feito com que a divergência de opiniões gere um conflito tamanho que chega às vias de fato, a violência física. Viu como que é fácil, líder? Porque dá para você ver. Esse conflito dá para você ver. Mas e aquele conflito que está velado? Sabe aquele conflito que você entra na empresa, está tudo bonito, tem lá um quadro, Great Place to Work, né? Melhores empresas para se trabalhar, o escritório é lindo, tinino, porcelanato no chão que dá para você se olhar, né? O teto mais lindo do mundo. Quando você entra, você sente aquele clima pesado. Já passou por situação assim? Talvez a sua empresa seja assim. Se a sua empresa é assim, eu te convido a começar a pensar por que esse conflito está velado. Ele está por baixo do tapete. Começa a pensar nisso. Por que será que o conflito está por baixo do tapete? O Jackson falou, o bom líder resolve os maiores problemas. Exato, o bom líder resolve todos os problemas, exceto aqueles que já passam da hierarquia dele, do poder de decisão dele. Né? Mas pensando naqueles conflitos que estão escondidos, líder, o teu desafio e o meu desafio é entender, identificar, compreender, estudar mesmo esse conflito velado. Quem são as pessoas envolvidas? Né? Por que esse tipo de conflito está acontecendo dentro da sua empresa? O que envolve fatores que estão ocultos, né? Pode acontecer de ser simplesmente uma insatisfação com o sistema que você usa. O RP lá do computador, ele não está respondendo conforme deveria, e aí o colaborador fica insatisfeito, mas ele não conta para você, líder. Ele simplesmente começa a boicotar o sistema. Ele não faz força para fazer o sistema rodar. Pode acontecer. Esse conflito velado é o que eu chamo de fator oculto. Né? Ele está implícito. Existe um clima pesado, existe algo que está ruim, mas a gente não consegue identificar logo de cara. Esse conflito é muito difícil de identificar. E é esse o desafio que você, líder, tem neste primeiro momento. Então lembra que eu falei de 2 desafios. Né? O primeiro, encarar aquele conflito que está escancarado. Começou uma briga lá, uma discussão, um bate-boca. Não concordo, eu acho que está errado, não deve ser assim. Né? Alguém que vai lá no extremo, né? Tem um momento de surto, né? Que ele não consegue inibir os seus impulsos. Né? A gente chama isso de falha do controle inibitório dentro da psicologia. Você tem uma parte cerebral aqui do cérebro, a parte frontal do cérebro, que inibe alguns impulsos, né, fazendo com que você não haja de maneira tão impulsiva, agressiva, violenta, né? Mas quando o córtex frontal, quando o lobo frontal falha, vem a impulsividade.
É onde você fala aquilo que você se arrepende no instante seguinte, ou você comete uma ação que você se arrepende no instante seguinte. Então, cuidado você, líder, cuidado você que é funcionário e ainda não é líder, com o seu controle inibitório. Né? Começou a esquentar a testa aqui, ó, você viu que você está esquentando, sai de perto do conflito, vai para um pouco mais longe, vai esfriar a cabeça, depois você volta. Lembra da regra dos 10 segundos que a nossa avó e nossa mãe contam? Calma, respira até 10. Sabe o porquê desse respira até 10? É para que o teu hipotálamo, lá o centro do teu cérebro, tenha condição de, mediante o conflito, mediante esse sufoco que acontece aí, ele fazer a leitura do ambiente e, ao invés dele ter uma resposta impulsiva e agressiva, falar o que não deve ou fazer o que não deve, ele consiga mandar uma mensagem para os teus córtex parietais, né, para o lado esquerdo, para o lado direito do cérebro, para que você consiga tomar uma decisão racional. Então, olha lá, a nossa avó e a nossa mãe trabalhando nos nossos conselhos com ciência pura, né? Falando, calma, respira, conta até 10. Ou seja, dá um tempo para o teu hipotálamo sentir e mandar a informação para os teus córtex cerebrais que vão fazer com que você tome uma decisão mais racional. Captou? Legal, né? Vó e mãe, sabedoria pura. Sabedoria pura. Agora você agradece sua avó lá por todas as vezes que ela diz para você, calma, respira. Ela estava dizendo, não tome decisões a partir do hipotálamo, porque ele vai ser impulsivo e pode ser que o seu controle inibitório falhe. Ó, vó, ciência pura, vó. Parabéns, viu? Parabéns, vó. E aí, bora pro conflito de novo. Então, esse conflito que acontece escancarado na sua cara é óbvio e é mais fácil de ser trabalhado. Você tem os agentes conflituosos, é fácil de obter os motivos do conflito e, em virtude disso, você separa os agentes do ambiente, separa o conflito e, então, aplica ações para resolver. Ah, Alexander, como que eu vou resolver estes conflitos? Aí varia do conflito. É óbvio que você precisa ter uma ação que seja coerente com o conflito. O conflito é uma insatisfação com o sistema. Então a gente precisa treinar vocês. Ou esse sistema não funciona na empresa, a gente precisa trocar o sistema. Né? É necessário que, óbvio, líder, você tenha conhecimento e faça um estudo sobre o problema. Porque os problemas variam. Né? Os agentes variam. Mas a sua condução vai ser mais ou menos a mesma na maioria dos casos, mudando apenas as soluções que você dá. Ou seja, o final que acontece a solução do conflito, né? O finalmente da solução vai variar, ou o modus operandi vai variar, mas o contexto vai ser sempre o mesmo. Entendeu, líder? Então vamos de novo. Liderança, o conflito escancarado. Quando está óbvio, quando todo mundo brigou, você consegue separar os agentes, consegue entender o conflito e aplicar uma solução sobre isso. Quando está velado, você sente um ambiente pesado. Sentindo o ambiente pesado, há um esforço maior para a gente compreender o que está acontecendo. Né? É necessário, nesse momento, líder, que você cumpra o seu papel de líder. E o papel do líder é principalmente conduzir a sua equipe. Se você é líder, por exemplo, um gerente do comércio, eu vejo muito gerente do comércio, gente. Se você está me ouvindo, você é gerente do comércio, e fizer isso a partir de amanhã, abandona essa bendita dessa ação. Tem gerente que pega, gente, sai carregando caixa, não tem nenhuma caixa aqui para mostrar. Ele sai carregando caixa, passa na frente do dono da loja, assim, ó, carregando caixa e fala que ele é o melhor gerente que tem na cidade. Por quê? Porque ele carrega a caixa do estoque para a loja o dia inteiro. Porque ele carrega, porque ele suja a camisa dele bonita de gerente, porque ele tá lá na frente com os vendedores, e ele tá lá batendo papo com todo mundo, mas no final, o papel dele, ele não faz. O papel dele, ele não faz. E qual é o papel seu, líder, gerente? É extrair os melhores resultados da sua equipe. Se fosse para você carregar a caixa junto com a sua equipe, se fosse para você fazer a mesma coisa que eles, você não era líder. Você era como eles. E venhamos e convenhamos, para a empresa, sairia mais barato. Então, se você é um líder hoje, que está lá no meio da equipe fazendo a mesma coisa, gente, entenda, você é um líder caro. Você é um líder que não está valendo o seu salário. Ó, e aí a gente está falando de novo
do a minha dor é maior que a sua, só que agora voltando para o líder. Líder, você não pode usar do subterfúgio de ter a confiança da empresa, porque você recebeu um cargo de liderança, e fazer disso uma muleta para reclamar da empresa ou para reclamar da sua equipe. Você precisa fazer disso uma chance de desafiar a si para dar mais resultados através da sua equipe. Como, Alexander? Como eu vou dar mais resultados através da minha equipe? Simples. Converse com a sua equipe, entenda o potencial de todo mundo. Por exemplo, amanhã a gente vai falar muito disso no curso de liderança e gestão de conflitos. Como é que eu entendo o potencial da minha equipe? Primeiro você tem que conhecer, um por um, né? No melhor estilo individual. Conhecer competências, técnicas, né? Quais os conhecimentos que ele acumulou, quais as práticas que ele acumulou. Conhecer conhecimento, competências comportamentais. Às vezes você tem dentro da sua equipe alguém que é um excelente comunicador e ele pode representar você perante a sua equipe com alguma dificuldade de comunicação que você tenha. Às vezes você tem dentro da sua equipe alguém extremamente proativo e está sempre querendo resolver as coisas por si mesmo. E por isso ele é taxado de puxa-saco, por isso ele é taxado de hiperativo. Ou seja, é necessário você conhecer a equipe que você tem. Às vezes você tem lá dentro da sua equipe alguém extremamente motivado, que quer fazer, que quer dar o melhor, que veste a camisa, mas que não está devidamente capacitado. Aí foi feito um treinamento lá, uma integração, que na verdade é uma entregação, né? Você entregou a pessoa no setor, mas não a integrou na empresa, né? Não a treinou da maneira como deve ser treinada. Chamou isso de capacitação, chamou isso de treinamento e acha que isso é suficiente. Quando, na verdade, você sequer perguntou para ele se ele se sente agora apto a assumir a função que lhe foi entregue. Então é necessário você conhecer a sua equipe. Conhecendo a sua equipe, você começa a entender quais podem ser os possíveis pontos de conflito. Aonde eu quero chegar com isso? Conflito nada mais é, gente, do que o desalinhamento do que a empresa espera e o que o colaborador entrega. Ou o que um colaborador espera do outro colaborador. Quando há um desalinhamento, eu espero mais de você e você não me entrega isso, uma diferença na expectativa, começam-se os conflitos. Quando eu não concordo com você, começam os conflitos. Mas esse conflito de nível brando, de nível tranquilo, é muito mais uma divergência. Eu posso divergir de opinião de você. Eu posso não concordar com você. Mas quando isso se torna fora do controle, quando isso detona com a minha motivação, quando interfere na minha satisfação no trabalho, e eu começo a ficar insatisfeito e desmotivado, começa a nascer o conflito. Começa a nascer as crises dentro da empresa. Começa a nascer o que a gente chama de peso do clima orgânico, né? Começa a dar uma dificuldade para o líder alcançar resultados, uma vez que o time começa a largar a mão. Estou insatisfeito, eu acho que isso aqui ninguém mais vai me ouvir mesmo. Aí o colaborador não se sente ouvido, o colaborador não se sente capacitado para assumir a função e não se sente representado pelo líder. Então, de novo, líder, preciso ouvir, preciso capacitar e eu preciso representar esse colaborador, para que o conflito seja reduzido e eliminado. Divergência sempre vai haver, isso é bom. É importante que você não concorde comigo em tudo, é importante que eu não concorde com você em tudo. Afinal, a gente precisa de diferentes opiniões para formar uma boa estratégia, um bom plano de ação para alcançar resultados. Quando as opiniões são sempre as mesmas, a chance de que a gente tome uma decisão que vá para o lado errado são maiores. Agora, quando a gente tem diversidade de opiniões, não é diversidade do jeito que pregam aí fora. São pensamentos diferentes, mas que levam a um objetivo comum, viu, gente? Muito cuidado com isso, líder, porque eu sei que é isso que estão jogando nas suas costas, como se fosse a melhor estratégia, né, de aculturamento do mundo hoje. A diversidade a nível de gênero, a nível de raça, enfim, não é isso, gente. Eu, particularmente, gosto de dizer que todos somos seres humanos, todos somos iguais, né? Claro que cada um tem as suas dificuldades, mas, líder,
Não é disso que a gente está falando. A gente não veio aqui para falar de minoria nem de maioria. A gente vai falar de resultado a partir de diferentes opiniões. Se a sua empresa é uma empresa que prega diversidade e que contrata pessoas baseadas na diversidade, é fantástico. Só que cuidado para não, nessa diversidade, todo mundo ter a mesma opinião. Parecem diferentes, mas são todos iguais. E quando são todos iguais, a gente tem uma água parada. E água parada dá dengue. Você não tem um movimento dentro da empresa, não tem o que fazer de diferente. Porque tudo que você fala, todo mundo vai assim, ó, como se fosse um cordeiro indo para o matadouro, né, sem reação. E é importante que a gente tenha essas divergências. Então, divergência é diferente de conflito. Aí, líder, eu vou jogar no seu colo uma batata quente. Explore as divergências. Estimule as divergências. É importante que haja divergências de opiniões dentro da empresa. Então, você tem que fazer reuniões lá semanais, quinzenais ou mensais. Eu não sei qual é a possibilidade de você fazer essas reuniões, mas as faça já explorando as opiniões de todo mundo. Estimula com que a sua equipe fale. Quanto mais sua equipe falar, mais você os conhece. Quanto mais você os conhece, menos chance você tem de se perder nos conflitos. Ou seja, fulano começou a abrir a boca, todo mundo já se conhece e sabe, olha, o pensamento dele é um pouco mais radical, a gente já sabe, então a gente já faz um esforço de empatia e de tolerância. O outro pensamento é mais, né, psicodélico, né, no mundo da lua, então a gente também faz um exercício de empatia, pode ser que haja algo bom nesse pensamento e a gente vai somar este pensamento ao nosso plano de ação. Líder, o princípio da gestão de conflitos é esse. Para eu entender um conflito, eu tenho que entender do meu colaborador. Tem gente comentando aqui, gostaria que alguns gestores pudessem assistir essa live, as ideias se complementam pela diversidade. Show de bola, né? Tem outro comentando no YouTube, eu já trabalhei em empreendimentos onde tudo era cobrado e nada era ensinado. Faz todo sentido, a gente cobra muito, né? Mas dá pouca estrutura. Líder, tá na tua mão exigir isso, né? Pedir com que a empresa ofereça a estrutura adequada, o treinamento adequado. Garanta, gente, a gente sempre fala do chá daqui, chá de lá, chá no processo seletivo, chá no processo de treinamento, chá não sei o quê, mas o teórico é muito bonito. Na prática, é importante que a gente entenda o que é essa bênção desse chá. O que é chá? Conhecimento, habilidade, atitude. Mas o que é isso na prática? Né? Ao invés de a gente ficar com teorias e blá, 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 blá. Quando você tem dentro da sua equipe, uma equipe miscigenada, com diversidade, é importante que você garanta o conhecimento. Conhecimento significa que eu preciso fazer a gestão do que a empresa sabe ou não sabe. É necessário que a empresa tenha técnica, né? Se é necessário técnica, eu preciso garantir que a minha equipe tenha a absorção dessas técnicas. A equipe está absorvendo de maneira coerente o que lhe é ensinado. Líder, cabe a você cuidar dessa absorção. Cabe a você garantir que a sua equipe esteja, sim, absorvendo os conhecimentos técnicos necessários para a função. Em seguida, é necessário que você entenda e articule as capacitações lá dentro, os treinamentos. Olha só, treinamento não é conhecimento. Treinamento é prática, envolve habilidade. Conhecimento é curso. Manda para curso. É curso de inglês que ele precisa, é curso de informática, de AutoCAD, é curso de contabilidade, o que é que ele precisa? Né? Manda para o curso para adquirir conhecimento. Agora, se você percebe que falta habilidade, é treinamento. Treinamento, líder, é você e o colaborador. É pegar na mão mesmo e fazê-lo repetir o que ele aprendeu na prática, até que isso se torne uma habilidade. Tá claro isso para você? Você tem feito isso com seu funcionário? E se você não é líder, teu líder tem feito isso com você? Se não tem feito isso, cobra. Porque é a tua carreira que está em jogo. Não é o sucesso da empresa, não. A empresa amanhã te substitui. Mas a tua carreira está em jogo. Então é necessário que você cobre prática. Prática e mais prática. E por último do chá, a atitude. Atitude, o famoso querer fazer. Né? Deixa eu aumentar o ar aqui. Ele ficou quente. O querer fazer, pessoal, que é a atitude, são os comportamentos para aquela função. Quais são os comportamentos necessários para viver bem nessa equipe? Né?
a equipe é bem diversificada, então o respeito e a ética são extremamente fundamentais. Claro que respeito e ética cabem em todo ambiente, mas tem ambiente que ele é mais exigido, porque ele é forçado. Então é necessário que haja respeito e ética nesse ambiente, e a gente não vai tolerar falta de respeito e falta de ética. Só que para isso acontecer, líder, você precisa reunir a sua equipe e conversar sobre isso. Não é o simplesmente contratei, joguei lá dentro, entreguei no setor e eu acreditar que o funcionário já sabe isso. O seu funcionário não sabe isso, ele não conhece a sua empresa, não conhece a cultura da sua empresa, ele está começando um relacionamento com a sua empresa agora. Então, o óbvio precisa ser dito. Precisa explicar para a avó o que se espera a empresa e se espera desse colaborador. Enquanto eu não fizer isso, eu vou continuar alimentando os conflitos dentro da empresa. Tá claro, líder? Explica tudo, todas as expectativas, quais conhecimentos ele tem que ter, quais habilidades, quais práticas ele tem que apresentar e quais comportamentos são fundamentais para ele atuar bem nessa equipe. Dos quais, se ele não tiver esses comportamentos, ele começa a ter dificuldades para entrosar com essa equipe e pode ser que daí surjam os conflitos. O conflito pode estar relacionado à falta de conhecimento técnico, com certeza. A falta de prática, principalmente a atitude, né? Aos comportamentos que podem ser incoerentes com a cultura da empresa. Olha só, cultura da empresa. Não é cultura do planeta. Nossa, na cultura do planeta tá muito bonito fazer isso ou fazer aquilo. Cuidado! A gente já viu a empresa quebrando a cara, querendo dar uma de eu tô na moda, eu sou demodê, né? Tô junto com o planeta, fazendo uma cultura mais cool. Cuidado! Tá? Cultura da empresa sobressai a cultura da sociedade. É claro que a cultura da sociedade vai invadir a empresa, mas logo, a empresa, por ser um ambiente controlado, logo ela neutraliza a cultura externa. Se ela não neutraliza a cultura externa, aquele ser que não está dentro da cultura da empresa, ele passa a ser marginalizado lá dentro. Ele passa a ser um ser que não é aceito naquela equipe, ele é colocado de lado. Por quê? Porque ele vem de uma outra cultura, talvez uma cultura tão forte quanto a cultura da empresa, e a partir disso, ele é deixado de lado. Ele não é integrado à equipe. Show! Vai ficar gravado no YouTube, para quem está perguntando aí no Instagram, vai ficar gravado lá no YouTube, no canal do Grupo Psique. Vai lá, você que está aí no Instagram, vai lá no YouTube, clica no link na bio do Instagram, tem o link do YouTube lá, para você assistir conosco, comentar aqui. Tem bastante gente comentando, fazendo alguns comentários. Eu não consigo ler, descobri que eu preciso de óculos urgente, gente, mas tem muito comentário ali. Eu agradeço vocês. Depois eu vou me esforçar para responder a todos, tá bom? Se você não segue o nosso canal aí, já se inscreve no nosso canal, dá aquela força para que a gente continue falando sobre liderança, espalhe gestão de pessoas aí pelo Brasil afora, até quando a gente conseguir, Deus nos permitir, tá bom? Então, pessoal, entendemos de conflitos, entendemos que é necessário eu saber se esse colaborador está preparado para a minha cultura, para a cultura da empresa. Eu já entendi que eu, enquanto líder, sou um agente essencial para gerenciar os conflitos que existem dentro da empresa e alcançar os resultados a partir dos funcionários. Esse é o meu principal papel. Líder, seu papel não é carregar caixa, não é fazer o serviço do seu funcionário. Até porque se você estiver fazendo o serviço dele, você está ferrando com a sua carreira e com a carreira dele. Então não faça isso, tá? Se é para você fazer algo, que seja compreender a sua equipe, entender aonde estão as dificuldades dessa equipe, oferecer suporte para ela, oferecer estrutura para ela e fazer com que ela apresente os resultados para a sua empresa. Esse é o papel do líder. Não fazendo isso, líder, você deixa a sua empresa sem liderança. Você deixa a sua empresa sem líder. E uma equipe sem líder, ela começa a se sentir perdida. Ela não sabe para onde vai. E o que acontece com uma equipe perdida? É como se você jogasse um torrão de sal no meio das formigas que estão carregando açúcar. Elas vão naquilo achando que aquilo é algo bom e não é algo bom. Quando elas descobrem que isso não é algo bom, cada uma vai para um lado, elas se espalham de maneira desesperada e demora para se reordenar. Então, líder, cuidado. Você é o grande detentor, você é o braço forte que detém o comando e você é a mão amiga que acolhe. Entendeu, líder? Então, acolha a sua equipe, entenda os desafios e seja braço forte, dê o comando. E a gente fala isso
Amanhã vai ter um curso de liderança e gestão de conflitos que a gente fala assim, ó, dentro de uma teoria específica que a gente gosta de utilizar, de praticar essa teoria, a gente fala de dois teóricos, são Hercer e Blanchard, talvez você já tenha ouvido falar, e eles falam da liderança situacional. O líder que consegue identificar a situação e tomar uma decisão baseada nessa situação. E a situação, ela não é difícil de se identificar, né? Há uma situação onde está todo mundo ali focado na tarefa, de cumprir um resultado, de cumprir um propósito. Há uma situação onde está todo mundo muito mais focado em trabalhar em equipe, um pessoal que tem mais trocas, né? Uma equipe mais entrosada, e há um misto disso tudo, né? Uma equipe um pouco mais madura, né? Onde você consegue andar bem no meio das pessoas, né? Você consegue entregar a tarefa e mesmo assim manter o bom clima dentro da empresa. Isso é o ideal. O líder situacional, ele é o líder que promove esse terceiro ambiente. Mesmo que todo mundo tenha uma tarefa para entregar, ou mesmo que todo mundo goste de estar ali entre eles, de bater papo, de se entrosar, o líder ele garante que mesmo batendo papo, mesmo se entrosando, as pessoas apresentem resultado. Esse é o líder situacional. Tem técnica para isso, viu, gente? Tem técnica para isso, para você identificar o funcionário que gosta de bater papo, o funcionário que é focado em resultado, focado na tarefa, e como é que você faz para converter esses dois num bom resultado para a empresa e numa boa motivação para esse colaborador, né? Deixá-lo satisfeito dentro da empresa. Então, o seu desafio, líder, é esse gerenciamento. Gerenciar os conflitos e alcançar os resultados, sem parecer autoritário. Porque eu falei do braço forte, né? Vai dar a impressão que você tem que mandar, faça isso, faça aquilo, aquilo outro, tal. Você tem que sim dar direção. Em alguns momentos e para algumas pessoas, você vai ter que determinar o que é feito, né? É importante determinar, faça isso ou faça aquilo, mas conhecendo a sua equipe, você precisa principalmente acolher. Se eu pudesse resumir a liderança, eu usaria a frase de John Maxwell, que diz que liderar é gerar influência, é transmitir confiança. A sua equipe precisa confiar em você. Precisa confiar que se ela tiver alguma dificuldade, ela sabe para quem socorrer. Ela sabe sobre quem ela vai chorar, sobre o colo de quem. E ela sabe também que se ela precisar se espelhar, é em você, líder, que ela vai se espelhar. Mais uma pergunta que pode doer no seu coração. A sua equipe se espelha em você? Sua equipe tem se espelhado em você, pessoal do Instagram? E agora? Aí é a hora que o seu chefe poderia estar aqui, né? Olha, chefe, você não é uma inspiração para mim. Nossa, como dói ouvir isso. Agora, se você é líder, tem coragem de perguntar para a sua equipe? Você se espelha em mim? Se não, comece a perguntar o porquê. Por que sua equipe não se espelha em você? Será que você não está conduzindo a empresa de maneira errada? A sua função não está sendo feita de maneira errada? Talvez você esteja confundindo a autoridade do cargo com autoritarismo, sendo mandão demais, querendo se sobrepor sobre os demais porque você tem um cargo. Ou pior que o autoritário, é aquele um que acredita que a equipe se dá bem sem ele e deixa a equipe se lascar, como se você tivesse sem comando um navio sem capitão. Esse é o laissez-faire, né? O famoso francês que é o deixa acontecer, né? Deixa rolar, é o liberal. O líder liberal, gente, o líder que não está presente é o pior dos líderes. É o pior, afinal ele não é líder. Você não sabe para quem que você vai se socorrer no momento de dificuldade. Essa equipe é a equipe que mais sofre. É a equipe do líder que não é líder. O autoritário também é ruim. E o melhor é que você seja um líder parceiro. Braço forte, mas mão amiga. Que dê a direção, que dê o comando, mas que acolha, que apoie no momento certo. Entendeu, líder? Este é o seu papel. É não ser autoritário, mas ter a autoridade a partir da confiança que lhe deram, que você transmitiu e da influência que você gera sobre eles. Porque você é espelho. E ninguém segue uma pessoa que eles não querem ser. Ninguém segue uma pessoa que eles não confiam. Então, se a sua equipe não confia em você, se a sua equipe não te segue, tem algum problema aí. Tá claro, líder? Espero que esteja contribuindo com você e que você tenha feito alguns insights importantes. Tanto o pessoal do Instagram, quanto o pessoal do YouTube, tenha feito alguns insights importantes sobre isso. E como que eu vou prevenir
que estes conflitos aconteçam? Importantíssimo manter o diálogo com a sua equipe. Importantíssimo entender o indivíduo. Cada membro da sua equipe possui uma competência e possui uma dificuldade. Quais são as competências da sua equipe? Aonde você pode aproveitar os seus colaboradores no que eles são melhores? Será que o seu colaborador está na função correta? Ou ele está ali totalmente desmotivado porque ele não está na função correta? Conhece o seu colaborador mesmo? Você sabe qual é o sonho do seu colaborador? O que ele mais deseja na vida? Ah, Alexander, isso é se meter na vida pessoal. Quando você diz que você não pergunta, porque isso é se meter na vida pessoal, você está dando uma desculpa para a sua fuga e a sua incapacidade de se relacionar bem com o seu liderado. É importante você perguntar, não dá desculpa. Você nem sabe se isso para ele é se meter. Se você conquistar a confiança dele e perguntar e ele não quiser te dizer, aí sim, você respeita o limite e diz, ok, eu entendo. Agora, é importante que você se esforce para conhecer o seu liderado. Não dá para viver numa bolha e achar que vocês são só uns robôs que entram às 7 da manhã e vão até às 17 horas e que nunca mais vão se ver na vida e que está tudo bem desse jeito. Não está tudo bem. Vocês se relacionam muito mais do que propriamente na sua casa. Então, pergunta para o seu liderado o que ele sonha. Qual é o propósito da vida dele? E o que o mantém feliz dentro da empresa? Por que não? Olha que pergunta mais simples, mais fundamental. O que o mantém feliz dentro dessa empresa? É importante você saber. Porque no momento de desmotivação, no momento de insatisfação, pode ser que você, líder, recorra a isso. Olha, lembra daquilo que te mantém feliz? Vamos fazer isso de novo? Ou o que eu posso fazer para te manter satisfeito dentro dessa empresa? Na maioria das vezes você vai ouvir uma queixa assim, o salário, eu ganho mal. Mas essa queixa já está provada por inúmeras pesquisas atualíssimas de que salário não é o problema. Ele é uma queixa que esconde as principais queixas, principalmente a insatisfação com você, líder. A pessoa está insatisfeita com você, com a sua condução. E eu não estou te culpando. Pode ser que o problema realmente seja uma dificuldade da pessoa, mas você está tentando? Você tentou fazer com que este problema não fosse um problema relevante? Não fosse algo que significasse realmente uma queda da produtividade daquela pessoa? Então se esforce para entender o ambiente, conheça a sua equipe e principalmente comunique a sua expectativa para ele. Quais as suas expectativas enquanto líder para ele? E o que ele pode esperar de você? Pergunte. O que você quer de mim enquanto seu liderado? Pergunta para ele. Você tem coragem de perguntar para ele que nota que ele te daria de 0 a 10 na liderança? Se ele te der 10, corre, ele está mentindo. Ele está escondendo o medo que ele tem de ser sincero com você. Mas começa a ser mais próximo do seu liderado, que você vai perceber que gerenciar os conflitos fica mais fácil. Mas à medida que você é distante do seu liderado, os conflitos ficam velados, fica tudo por baixo do tapete. E você só vai ver isso lá na produtividade. Na hora que seu time não bater meta, não cumprir prazo, começar a aumentar a sequência de erros que existem porque estão satisfeitos com a liderança. Pode ser a sua liderança, pode ser você o problema, ou pode ser um problema velado. Você só vai saber se você descer até os seus liderados e conquistar a confiança deles. A partir de que você conquiste a liderança, você começa a gerar a influência necessária para que os resultados apareçam. Tá claro, líder? Tá claro, pessoal do Instagram? Tá claro para você isso? Tem alguém aí que falou, tem bastante gente que comentou, gente, muita coisa ali. Depois eu vou ler com carinho, vou responder vocês. Para você que não está inscrito ainda, até hoje à meia-noite, se você entrar lá no site destinofuturo.com.br/líder, você vai encontrar a inscrição para o nosso curso amanhã. O curso está repleto de prática, é um treinamento, uma prática de liderança, onde você vai encontrar como uma ferramenta como que eu gerencio a minha equipe. Você vai conseguir identificar indivíduo por indivíduo da sua equipe, aonde ele se encontra no seu processo de desenvolvimento, vai conseguir receber um formulário, uma tabela, para você fazer feedback com ele, programar o desenvolvimento dele, vai se avaliar, vai ganhar uma ferramenta de avaliação sua, de potencial de liderança, de capacidade de delegar, um relatório sobre você, enfim,
Terça-feira e quarta-feira, das 18 às 22 horas, horário aqui de Cuiabá, a gente vai conversar sobre a liderança e os principais desafios da gestão de conflitos e como eliminá-los de vez da sua vida, da vida da sua equipe, potencializando a sua carreira e a carreira do seu time. Se você não fez a inscrição, corre lá fazer, ainda dá tempo hoje até meia-noite, depois da meia-noite o site sai do ar, e aí só Deus sabe quando esse curso volta, um dia para o formato ao vivo, da forma como ele vai ser amanhã, tá bom? Por aqui, obrigado, a gente vai encerrar a live, encerrar o webinário com o pessoal do YouTube e o pessoal do Instagram. Não esquece, você que está no YouTube, se inscreve aí no nosso canal, dá uma força. Você que está no Instagram, compartilha lá com os seus colegas, essa live vai ficar gravada aí no IGTV também. E vamos junto, foco na solução, foco na sua equipe, foco na sua carreira e na carreira daqueles que confiam em você para os guiar. Valeu, galera, sucesso para todo mundo, Deus abençoe e até a próxima.